Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fio Condutor, o Fila do Meio. Meu nome é Rafael Félix. Hoje está aqui o Guilherme Teixeira. Olá Guilherme. Olá. Pedro Ginja. Olá pessoal. Extraordinária Sara Ló. Hello. Olá pessoal, o meu nome é Rafael Félix. Não sei se já disse? Disseste, Disse? Boa, então pronto, para reforçar, o nome é Rafael Félix. E hoje vamos completar um pouco aquilo que começámos no episódio anterior. Vamos olhar para a segunda metade de 2021 e o que é que nós gostámos durante esse período. Neste caso vamos contemplar desde 30 de junho a 31 de dezembro filmes que podem ter sido vistos em Portugal legalmente, obviamente, nós somos esse tipo de pessoa. E depois, na segunda parte, vamos... não me devia estar a rir. Vamos falar dos Oscars, estamos quase a chegar, a temporada de prémios no geral. Vamos ter os nomeados agora no final do mês e vamos começar a medir um pouco o pulso àquilo que vai acontecer depois, se não me engano, em março. Portanto, se calhar começamos por ti, Sara. O que é que gostavas de destacar desta segunda metade do extraordinário ano do Nosso Senhor 2021? Só aqui uma ressalva. Eu já não me lembro quais foram os filmes que eu escolhi da primeira metade do ano, já passou muito tempo. Não foste a ouvir o episódio? Epá, eu participei no episódio, portanto, isto é muito grave. Okay. Então, se calhar vou começar por um filme que nem sequer chegou ao nosso maravilhoso top do ano, que é o filme Madres Paralelas. Não sei se todos viram. Não. Se não viram. Eu agora já vi esta semana. Gostaste, Pedro? Gostei muito, sim. O final foi impactante, sim. Eu adorei. Pelas razões que eu não estava à espera, mas foi muito impactante. E que também não vais revelar, porque eu não vi. Não vou, por isso é que eu falei assim. Vamos tentar manter tudo isto sem spoilers já agora, porque isto também funciona para a malta poder ver os filmes que nós estamos aqui a falar. Eu gostei muito, mas também sou suspeita, porque eu sou fã do Almodóvar. Não sei se isso influencia ou não alguma coisa. E como não posso falar de spoilers, só posso dizer para as pessoas verem o filme, vale muito a pena, tem uma carga emocional muito grande, leva-nos para caminhos que não estamos à espera, como o Pedro estava a dizer, e acho que é um dos melhores filmes do ano. Se não me engano, ganhou qualquer coisa, a Penélope Cruz ganhou qualquer coisa, Rafael? Eu acho que a Penélope Cruz ganha a melhor atriz. Ganhou a melhor atriz? Exato, no Festival de Veneza, se não me engano. Onde eu estive... Peço desculpa, sim, foi onde eu vi o filme. Foi onde eu vi o filme. Peço desculpa, Pronto, é aquela parte em que eu tenho de fazer publicidade ao meu turismo. Pronto, o Rafael foi a Veneza e gostou muito de ir a Veneza. Entrou num quarto onde estava lá a Jessica Chastain com o Oscar Isaac, sem querer. Não era um quarto, mas não era um Não quarto. interessa. Mas era bom que fosse, que aquilo era intenso. Mas sim. É só gente gira, não é? Era só gente gira. Não era, eu vi o Eli Roth. É uma pessoa detestável. Tu mandaste uma foto e do ele Eli é Roth, detestável. mas estava bem, estava composto o senhor. Sim, estava, é sem máscara. Olha. Ok. Mas pronto, Madres Paralelas, alguém quer dizer alguma coisa? Eu gostei imenso. Trouxe-me um bocadinho daquilo que o Pedro Almodóvar fez com o Volver, principalmente com o Volver. Senti que havia muitas vibes. Também havia um bocadinho daquele melodrama clássico do... Mas ele é o rei do melodrama, isso também não havia hipótese. Exatamente. Não. E isto é um positivo, porque é dos poucos realizadores que sempre conseguiu fazer o melodrama funcionar muito bem. E o filme, a forma como se trabalha e consegue tocar em vários pontos diferentes, não só emocionais, mas também políticos. Há uma extensa parte do filme. É um subplot ali meio... Mas está sempre subjacente Sim. a tudo aquilo que eles estão a fazer. E é um filme que eu gostei muito, me surpreendeu muito e tem um final extremamente intenso que me deixou um pouco abananado na cadeira quando acabou o filme. Tu gostaste, Pedro? Eu gostei muito do filme, sim. Acho que eu estou um bocado bloqueado, mas esperem lá, vou tentar dizer qualquer coisa de jeito, sem dar spoilers, por isso é que eu agora também estou a pensar muito se vou dar spoilers ou se não vou dar spoilers. Mas, não sei nada que tenha a ver com o plot principal. Não, eu fui ver o filme com alguém e ela disse uma coisa muito interessante, que foi: será que o filme às vezes não parece uma novela mexicana?
ela pôs-me a pensar um pouco e depois eu disse-lhe assim, mas o Almodóvar perito mesmo nisso, é tratar dos sentimentos. Por isso é que às vezes parece que ele exagera, mas não, ele gosta de falar francamente sobre os sentimentos que estão a acontecer no ecrã. E não esconde, está lá perto das personagens para mostrar o sentimento. E foi isso que o que passou mais para mim foi os sentimentos fortes do filme. Dele não ter medo de falar deles e de os mostrar no ecrã. É isso. Eu fiquei logo arrebatada, acho que era nos primeiros 20 minutos, quando percebemos o que é que aconteceu na verdade. E é assim um choque um bocadinho grande da posição da personagem da Penélope Cruz. Estão a perceber? A posição em que ela está é assim é mesmo muito forte. Portanto, resumindo, Guilherme, tens que ver, e toda a gente que nos está a ouvir também tem que ver. E agora vamos fazer isto alternado para não ser sempre a mesma pessoa a falar. Pedro, diz-te um destaque. Posso falar começar pelo Benedetta, que foi o único dos críticos que gostou do filme, pelos vídeos. Não foste nada, eu adorei Benedetta. Foi? Adorei Benedetta. Não chegou para entrar no top, né? Mas entrou no teu top? Eu ainda estou a tentar descobrir. Não entrou, mas honestamente adorei, ficou muito perto. Gostei mesmo muito. Ok, Rindo desalmadamente. Porque é que foi o meu número 1? Acho que é também muito fácil de explicar, porque é um filme que tem muitos temas que têm a ver com o meu crescimento como pessoa, porque eu sou uma pessoa que cresci na religião católica, ainda faço parte, ainda sou católico, praticante, mas sou um católico praticante revolucionário, por assim dizer. Não concordo muito com o que a Igreja, muitas coisas que a Igreja continua a fazer, porque simplesmente a mensagem de Jesus é muito simples. Eu não quero que isto passe como uma passada religião. Isto não é a palavra do Senhor aqui. Não, mas eu vou explicar porque é que eu vou dizer isso. O que Jesus dizia é que somos todos iguais, ou seja, não há pessoas melhores ou piores, e o próprio Jesus estava com quem pecava, não estava com quem já estava salvo, por assim dizer. Ou seja, ele queria acolher as pessoas, no fundo, as que são atualmente ignoradas pela Igreja. Tipo, todas as pessoas isoladas por termos de religião, por termos de, desculpem, a perder um bocado, em termos de sexualidade, porque é um filme sobre sexualidade e a Igreja continua a usar a culpa e o sentimento de vergonha para controlar a sexualidade das pessoas. Ou seja, isso não faz parte disso da Igreja. Então, por isso é que eu gosto do filme. Eu tenho uma questão para os três. Consideram que, porque eu acho que há opiniões diferentes, que é Nunsploitation ou não? Epá, não diria. Se mesmo sendo Paul Verhoeven, eu acho que o Paul Verhoeven sempre conseguiu fugir um bocado a isso, à parte do exploitation, porque eu, honestamente, o Paul Verhoeven é um gajo esquisito. É um gajo extremamente inteligente, mas é um gajo esquisito. Principalmente depois de ter visto o L e o quão ambíguo moralmente aquele filme é que me começou a bater um bocado a estranheza que é a cabeça do Paul Verhoeven. Independentemente de todos os erotic thrillers que ele tinha feito antes e Starship Troopers, que é fantástico. Mas Benedetta é um bocado o culminar de uma carreira que ele fez, a brincar um bocado naquela balança moral esquisita que ele usa, e por isso numa situação que é amoral para com a Igreja, que ainda por cima é uma coisa que ele foi sempre picando ao longo dos anos, parece o culminar da carreira dele neste filme. E acho sinceramente que nada das cenas que estão no filme que estão a ser aproveitadas para... Não existe aquele olhar da câmara quase com fome, que ele está a tirar prazer daquilo que está ali. Não, tu vês claramente que aquelas personagens estão colocadas ali à frente, mas estão ali uma para a outra e não para a pessoa que está atrás da câmara. Eu próprio tive a oportunidade de ouvir a Daphne Patiki, é a atriz secundária. Ela esteve no fest a falar depois do filme, exatamente. E ela própria teve a falar disso que o Paul Verhoeven deixa extremamente à vontade. Passou por elas todos os ângulos da câmara
se elas estavam confortáveis ou se não estavam. E acho que isso, principalmente nos filmes do Paul Verhoeven, que são o que são, principalmente em termos de sexualidade, acho que isso é muito importante. Eu gostei imenso, achei que o filme era hilariante de todas as formas, achei que o filme era feito por alguém que estava atrás da câmara a fazer e é tipo quase um olhar infantil sobre aquilo e adorei, honestamente, e é estranhamente forte e desonesto da melhor forma possível. Acho que é um filme extremamente desonesto da parte dos personagens e isso para mim é maravilhoso e gostei imenso, diverti-me imenso, foi dos meus filmes que vi este ano também. E tu, Guilherme, também viste, certo? E Então? eu concordo com o Rafael, e também porque essas cenas, normalmente, tendo em conta o realizador, eu esperava que acontecessem mais cedo, mas aquilo acontece até relativamente tarde. E fazem muito sentido. Eu não sabia que ele era ateu, fiquei surpreendido quando o Pedro disse, porque quem vê o filme parece que quem estava atrás da câmara tem um humor meio sádico, que parece também ser isso, ou que era uma pessoa revoltada com aquilo que viu durante anos e anos de história da humanidade, mais concretamente da religião católica. Eu acho que a mensagem principal que eu retirei foi mais uma crítica em relação ao facto da Igreja ter sempre optado por seguir a Bíblia, que para bem ou para o mal foi escrita anos depois de Jesus Cristo, e ter-se focado pouco na mensagem que supostamente segue. E eu achei isso fenomenal. Eu costumo dizer que sou mais conservador e tomo sempre o partido da ala mais conservadora da academia quando aparece este género de filmes, mas este filme por acaso não me incomodou. Achei que fez sentido. Não era aquela coisa barata de aparecer só para criar algum suspense e para provocar. Shock value, né? Para provocar só. Não, fez sentido. Para a narrativa aquilo fez sentido. Eu tive de discordar de ti, Guilherme. Eu acho que o filme procura mesmo chocar. Há escolhas ali que são demasiado específicas. Sim. Mas o que ele estava a dizer é tipo, é com bom gosto. Exato. E é com medida, estás a ver? Sim, não é para propriamente as pessoas que estão dentro do filme, atenção. Sim. Agora, ele ali ele não está a tentar mostrar respeito pela Igreja Católica. E atenção, o Paul Verhoeven vem de um background religioso. Ele andou no seminário, ele tem vários estudos bíblicos feitos, ele tem um livro sobre religião e espiritualidade. Ele é um homem muito dotado nesta parte, e acho que por isso é que o filme acabou por ser tão denso dessa forma, porque ele sabia daquilo que estava a falar, e como sabe daquilo que estava a falar, também lhe dá um ângulo interessante. Mas acho sinceramente que o Paul Verhoeven teve ali algumas escolhas, principalmente em termos de objetos utilizados, que são claramente... É perigoso. São claramente a picar, de certa forma, e a tentar tirar uma reação. Extremamente bem feito, e tirou a reação. Eu fartei de rir com aquilo. Mas acho que o filme também procura mostrar ao lado de lá que aqui não estamos a brincar. Sim, deixem-me só dizer uma coisa. Eu também só queria dizer uma coisa. É muito rápido, só queria acrescentar tipo que assustei-me. Fiquei mesmo assustado. É bué creepy a voz, depois que a principal, com que ela grita as coisas. Eu fiquei assustada seriamente com aquilo. Porque, e as expressões da atriz principal funcionaram muito bem dentro daquele jogo que ele queria fazer com a Benedetta. Pronto, era só isso, Pedro, desculpa. E acho que a crítica implícita à Igreja da altura está bem explícita no Núncio Papal, ou seja, no Lambert Wilson, na personagem do Lambert Wilson, que é a personagem mais decadente e é a prova viva de como é que era a Igreja na altura, ou seja, estavam completamente amorais, ou seja, pregavam a moralidade, mas eram amorais, ou seja, acho que ele... Não sei se é só da altura, Pedro. Eu acho que é... Mas na altura era pior. Rafael, estava-me a conter para não dizer isso. E tu? É algo que... Porque é uma instituição, não? Atenção, não está em causa a espiritualidade. Está em causa a instituição. E tu próprio já disseste que estás contra muitas das posições da Igreja. E é um bocado isso que estamos aqui a tentar fazer também, a separar a espiritualidade da instituição. A instituição é mais problemática, não é propriamente a espiritualidade em si.
inteligente. Freiras lésbicas, done. Vamos então. Mas fica Sara. sem perceber, Sara, tu gostaste? Eu gostei. Não tanto se calhar como vocês. Não sei. Eu acho que dei 3,5 estrelas. Não tá mal. Mais ou menos isso. Não está mal. Não é mau. Mas também não entrou no meu top individual do ano, mas gostei bastante, acho que é um filme competente. E é isso. Gostei, acho mais interessante, por exemplo, há bocado que falaste do Elle, Rafael. Eu acho esse tipo de filme mais interessante. Ok. É Vamos justo. então à escolha do Guilherme, se calhar. A minha primeira escolha é o West Side Story, realizado pelo Steven Spielberg. Eu senti tão mal ao ver este filme. Parte de mim queria que o filme fosse um falhanço. Estás a ver? Porque eu depois, no final do filme, eu perguntei porquê, Guilherme? Porquê que foste duvidar dele? Porquê? Para mim, este novo é quase tão bom ou melhor do que o original. Muito devido também. Bom, com o tempo as formas de contar a história vão mudando, os recursos são outros. Mas acho que este novo West Side Story conseguiu dar uma nova vida à peça, é baseado numa peça. E não sei, há sempre este efeito de Steven Spielberg, que quando eu vejo um filme dele, é aquelas coisas, eu posso estar a pensar, será que ainda falta muito para acabar? Mas eu estou sempre 100% no filme, 100%, e não consigo sair de lá, mesmo que queira. Não consigo. E este West Side Story conseguiu transportar. E só por leves momentos é que será que isto está a ser um pouco lento? Olha aqui um número de dança que é totalmente relevante e ainda melhor do que tu te lembravas. Olha estes novos atores, olha esta diversidade toda. Eu acho, e principalmente a diversidade, eu gostei muito do papel da Rita Moreno, assim. Sim. Que ela agora faz uma nova personagem e apesar dela já no original ter um papel muito importante, eu acho que neste papel faz ainda mais sentido, tendo em conta a história que ela tem com o próprio filme e também a história que ela tem com o filme e também a função narrativa que ela serve ao próprio filme. Sim. É espetacular. Aliás, eu mencionei ela nas minhas apostas, não por ser provável que ela vá ser nomeada, mas mesmo pelo coração, porque sempre que ela aparecia em tela era tipo, oh meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Coisa linda. E pronto. Quem mais viu? Olha, eu não posso falar muito que eu não vi, tá bem? O West Side Story. Tu viste, Pedro? Sim, eu vi o West Side Story, também gostei muito. E acho que posso dizer que gosto mais deste do que do original, mas pronto. E é que Se calhar sacrilégio que nós andamos para aqui. podem dizer que é sacrilégio, mas acho que este filme está muito mais bem conseguido que o original. Bem, eu Para já é baseado é uma adaptação do Romeu e Julieta, que também é uma história que eu sempre gostei, adaptada à América. Sim. Daquela mudança e da entrada dos imigrantes e da luta entre os Jets e os Sharks. Isso sempre foi um tema que eu gostei já do original, eu gostava disso. Mas em termos de filmagem e de trabalho de câmara, fotografia, adereços, tudo isso é melhor esta versão, por isso. Eu não gostei muito da forma como o Spielberg tratou as personagens secundárias, como essa da Rita Moreno, e mesmo dentro dos Jets, deu uma maior profundidade a cada um. Conseguiu fazer com que eles funcionassem como um grupo, mas também conseguiu nos lembrar que cada um deles só é assim porque basicamente foi obrigado. Eles não optaram por ser aquilo que eram, e aquela rivalidade não se resumia tanto a raça, apesar de ter uma grande componente, mas mesmo por eles estarem a lutar por um território que não é deles, mas que eles fazem aquilo porque de alguma forma aquele espaço lhes garante alguma identidade. E uma coisa que eu me meti a pensar durante o filme é, e se um dos grupos conseguisse aquele território, entre aspas? Eu acho que fundamentalmente, apesar de tudo, eles alimentam-se uns dos outros. E foi essa a mensagem, uma das mensagens que eu passei, que apesar daquela rivalidade toda, cada um deles meio que se compreende
e sabe que no fundo precisa de um do outro e que o clímax do filme só acontece por eles não perceberem a mensagem a tempo, basicamente. E tu, Rafael? Tu chegaste a ver o original primeiro, não? Vi. Não, mas tu disseste que querias ver antes de ires ver Não. Não vi no cinema. A minha ideia seria ver no cinema, mas não tive. Acabei por não ter a oportunidade. Também aqui vou ter de cometer esse pecado, porque também vou dizer que gosto mais deste. Mas também não é difícil. Eu gosto muito de musicais, mas o West Side Story nunca foi um dos meus preferidos. Honestamente, sempre achei toda aquela coisa dos gangues e tudo mais. Ultrapassa aquele uncanny valley de cheese para mim, que não me deixa envolver naquilo. Mas eu fui ver este filme incrivelmente cético, porque por muito que eu goste de algum trabalho do Steven Spielberg, é impossível não gostar, mas acho que os últimos anos do Spielberg não têm sido recheados de sucessos. E assim um bocado cético, não gosto muito do filme. O Spielberg já há algum tempo não faz algo que eu gosto, até tem feito algumas coisas que eu detesto particularmente, como Ready Player One. E estava à espera de testar aquilo, não no sentido de ir lá e não querer gostar, mas as coisas não indicavam nada de bom. E a partir do momento em que o filme abre com uma câmara a esvoaçar pela cidade, é logo ok, pronto, estou vendido, faz o que quiseres comigo. E a cada cena que o Spielberg vai realizando, a realização do Spielberg parece que foi toda feita uma carreira a culminar naquelas cenas de dança, que são absolutamente extraordinárias. As explosões de cor que existem em alguns momentos, a própria coreografia, a forma onde ele põe a câmera, que é sempre de mestre mesmo, é absolutamente extraordinário. Se tem alguma coisa a apontar, provavelmente será o Ansel Elgort, que achei que era claramente o mais fraco. É claramente o mais fraco do filme, mas todo o cast secundário é fantástico. O Mike Feist, que é o ator que faz o Riff, é para mim um destaque extraordinário. É para mim a personagem, não só a personagem mais interessante, como o melhor ator do filme inteiro. Rita Moreno também é extraordinário, digo-se de passagem. Mas acho que aquilo que eu gostei mais neste filme é que não só a diversidade que traz, não pelo sentido de ser diversidade pela diversidade, embora seja sempre importante de qualquer forma, mas é o facto de ter trazido uma história que por si só já começou torta, em 57 acho eu, com um cast que estavam a fazer de hispânicos, e trazer agora estes atores de origem latina, de origem hispânica, e pô-los ali à frente, finalmente a tomar um bocado as rédeas do destino daquelas personagens. Acho que foi é para isto que para mim se podem fazer remakes e se devem fazer remakes. Além disso, acho que o Spielberg teve muito mais capacidade de ir mais a fundo nos temas que o West Side Story tem, porque tudo aquilo é sobre a destruição cultural, não entre eles, mas a destruição cultural que é levada até eles pela destruição do resto da cidade. Eles estão a lutar por migalhas de certa forma, e é até eles perceberem disso que o filme muda. E o Spielberg soube muito bem trabalhar os tons quando é que precisava de tornar as coisas muito mais pesadas, e o filme foge um bocado da fantasia a um certo ponto e torna-se uma história muito mais trágica do que aquilo que dá a sentir o original. E gostei imenso, para mim foi um triunfo absoluto e foi uma grande surpresa, honestamente, e quase que entrou para o meu top 10, honestamente, porque gostei mesmo muito, foi uma fantástica surpresa. E pronto, pelos vistos serei então eu a falar do meu destaque, que se calhar estou a pensar por onde é que vou começar, mas se calhar vou começar por Spencer. Spencer foi o meu filme preferido do ano, até o filme que eu vou falar no fim. Spencer é absolutamente extraordinário. Primeiro tem a melhor atuação do ano, já vamos saltar um bocadinho depois mais para a frente, mas tem a melhor atuação do ano, homem, mulher, ator secundário, ator principal, não interessa, Kristen Stewart, melhor atriz do ano, sem espinhas. Eu adoro os trabalhos do Pablo Larraín, e ele começa a fazer alguma carreira a trabalhar com mulheres tristes, porque já com Jackie foi um bocado assim, com Emma também foi um pouco assim. E Spencer traz a forma como Spencer começa, e há uma frase que aparece no início, ainda antes de sequer o filme começar, que acaba por
por pôr tudo dentro do prisma daquela própria frase. Spencer é uma espécie de conto de fadas sobre literalmente uma princesa que está presa e que só quer voltar a casa. Tem um pouco o tom que o Tarantino deixou na Margot Robbie em Once Upon a Time in Hollywood. Eu acho que a abordagem das personagens tem um fim parecido. E achei extraordinário. Tenho tanto a dizer sobre Spencer, mas é um bocado difícil sem entrar aqui em spoilers. Já todos vimos aqui. Já vi. Fantástico. Primeiro, vamos lá ver uma coisa. O Johnny Greenwood este ano, o homem não dormiu. O homem está on fire. Dos três trabalhos que ele fez este ano, acho que este é o melhor. Eu acho que o score de Spencer leva-nos com a personagem, leva-nos às ansiedades da personagem, leva-nos ao tom, ao conto de fadas, à forma como o trabalha. Tem um momento de catarse absolutamente fantástico numa certa altura do filme. E há muitos momentos, muitas frases soltas no filme que nós, sabendo o destino que a Diana teve passado uns anos, são especialmente duras de se ver. E honestamente acho que Spencer é um trabalho absolutamente extraordinário. Acho que é o melhor filme do Pablo Larraín. E mais houvesse assim, honestamente, mais biopics assim, por favor, porque claramente o Pablo Larraín está aqui a fazer coisas com biopics que mais ninguém está a fazer. Exatamente. Eu sei que tu não gostas muito de Jackie, mas eu adoro Jackie. Eu vou-te explicar. Eu achei que Jackie dependia muito da performance da Natalie Portman. E é uma performance incrível. A mulher deu tudo para ser exatamente aquela pessoa. E está muito bem conseguido. E eu acho que o filme... pronto, se calhar a palavra rely, estás a ver? Depende muito da Natalie Portman. Eu acho que não funcionaria tão bem se fosse outra atriz, se fosse outro tipo de performance. E eu acho que isso é a minha perspectiva de ver as coisas. Não faz do filme um bom filme. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, quando tu dependes apenas da personagem, estás a ver? As e coisas da atriz giram também à volta dela. A questão também é certo, mas se calhar não ia ter tanto praise o filme se não tivesse tirado aquela performance da Natalie Portman. É a minha opinião, pessoal, porque eu acho que em termos de todos os outros aspectos técnicos, sim, ok, é bom, é ok, não é nada de especial, é só isso. Eu achei muito mais. É extraordinário. Eu acho que é só a performance da Natalie Portman. Eu acho que não funcionaria de outra maneira o filme. Mas eu pronto, principalmente depois de teres visto estamos Spencer, a falar de Spencer. Spencer, muito giro, não entrou no meu top, mas gostei bastante. Gostei mais de Spencer do que de Jackie. Eu gostei muito da estética da coisa, das cores e daquele ambiente meio... parece quase ao fusco, estão a ver? É tipo meio fosco, aquelas cores e a textura e claro, a performance da Kristen Stewart. Para quem tinha dúvidas que ela era boa atriz, não é? Acho que é um filme interessante. E vocês? Diz. O que eu adorei de Spencer foi isso, da ambientação que falaste. É como ele consegue deixar claro para a audiência, tipo, olhem, isto é enorme, olhem só para isto. Agora, vocês vão lá para dentro, vão ver o quão enorme é e vão se sentir claustrofóbicos. Eu achei isso espetacular. E outro grande ponto foi que ele conseguiu dar-me interesse por uma personagem histórica, que é a Princesa Diana, que eu já estava farto de ouvir falar. Porque, não que ela não seja uma pessoa interessante só por si, mas que tudo que eu tinha visto até então tinha sido sempre tipo, olha, só para ela, olha isto, olha aquilo, olha o que é que ela fez. Falta algo diferente. E eu já entrei, isto não é norma para quem está a ouvir. Eu normalmente vou ver filmes à espera de sair de lá achar o que o filme deve merecer, mas este e West Side Story são exceções. Eu achei que não ia gostar porque pensava que ia ser mais do mesmo, até que de repente o filme foca-se nela
e dá logo para saber, ok, isto vai ser algo diferente, vamos lá ver. Eu já conheço o trabalho do realizador, agora é deixá-lo provar. Eu não me lembro, eu acho que meti no meu top, mas também não sei se no futuro eu vou voltar a ver este filme, porque apesar de tudo tem uma narrativa que é um pouco lenta e tens que estar mesmo... Eu acho que tem a ver com a densidade e não com a lentidão. Sim, acho que se aquilo calhar é isso. um filme bué denso, eu acho. E acho que não tem muito a ver com o pacing, com o pace do filme, mas mais pela carga que o filme tem, estás a ver? Sim. E tu, Pedro? Para já este filme estava apelidado como biopic, isso é uma palavra que me irrita. É um tipo de filmes que não calha bem a mim, tipo aquela de Sim. nasceu neste dia, depois viveu, depois fez as suas coisas, depois terminou a sua vida. Eu não conhecia o Pablo Larraín, por isso eu não conhecia como é que ele fazia, como é que ele abordava esta personalidade, que é um mito, é uma lenda, é alguém que parece que está muito longe. Acho que ele traz-nos Diane mais perto para nós, torna-a mais humana, ou seja, torna-a mais perto, torna-nos mais perto dela, torna-nos mais próximos dela, e acho que isso permite-nos identificar mais quem era aquela pessoa, não quem era a lenda Diana. Por isso é que achei o título do filme perfeito, Spencer, porque não poderia ser Diana, não poderia ser, seria redundante chamar este filme Diana. Quando eu vi o título Spencer, também já tinha ouvido falar, já tinha lido a crítica do Rafael, né? Mas já tinha uma ideia do que é que não seria assim tão mau como eu estava a pensar. Mas gostei bastante e foi uma surpresa também para mim. Foi uma boa surpresa. Só aqui fazer Mas também quero, antes que o meu cão comece a ladrar outra vez, o guarda-roupa está espetacular. Era só isto, continuei. Não, ia só fazer mais um apontamento. Dois apontamentos. Um em relação ao que o Pedro disse o Guilherme. O Pedro falou ali de trazer-nos para a pessoa, e é exatamente isso que acontece durante o filme. Há um momento muito específico em que lhe é feita uma pergunta dos filhos e ela responde: quero ser vossa mãe. E o filme é muito sobre aquele momento em que ela apenas e só quer ser... Ela não quer ser a Diana, ela quer ser a vida que tinha antes, e isso era muito interessante. E acho que a densidade que a Sara estava a falar vem também um pouco do controle que tudo exerce sobre ela. Todas as frases, a maneira como ela fala, aquilo que ela não diz, vocês se repararem, ela passa metade do filme a sussurrar, como se ela tivesse constantemente medo daquilo que as pessoas podem ouvir, do que é que... Ela retira muitas vezes aquilo que diz porque não quer ser mal entendida, e acho que todos esses pequenos momentos, essas pequenas frases, os olhares, a forma como ela se mexe, os sítios onde ela vai, acho que tudo isso tem sempre algo a dizer, e são escolhas muito interessantes. E acho que a atenção ao detalhe, principalmente da performance, além da extraordinária realização do Pablo Larraín, mas as minúcias da performance são incríveis de todas as formas, e eu adorei Spencer. Não sei se mais alguém tem algo a acrescentar ou podemos então. Quão ridículo seria se tivéssemos que nos pesar antes de ir a um jantar. Depois do jantar Para depois era terrível, era. Pá, era horrível. Estás-me a fazer lembrar que eu me esqueci de mencionar o quão opressivo é o distúrbio alimentar que ela tem, e a forma como o filme trabalha essa parte. Vocês até devem ter reparado, quando o filme abre, dentro do castelo ou do palácio estão a entrar coisas que parecem armamento, como se fosse um filme de guerra, e de lá tiram então a comida. Quando estamos a falar ali de uma pessoa que está a passar graves distúrbios alimentares, a forma como o filme está a trabalhar a cena de abertura diz muito sobre o filme, diz muito sobre a inteligência também do Pablo Larraín a lidar com esta história. Eu gosto particularmente não só disso que estás a falar, Rafael, mas a cena que ela tem com o colar, toda essa cena na mesa e com a sopa, e tipo aquela misturada toda, e a pressão que ela sente socialmente, como tu estavas a dizer, de estar sempre com medo que a ouçam, e opa, não deve ter sido fácil agora para a pessoa em si, não para a Kristen Stewart, né, que estava a atuar, mas mesmo para a Princesa Diana. Pronto, acho que ele conseguiu fazer aqui um retrato à maneira dele, mas conseguiu fazer um bom retrato da vida
daquela captou a persona. essência e não a Sim, vida. E exato, acho que é isso, é isso. o mais importante. Para não ser aquilo que o Pedro estava a dizer, que era, nasceu aqui e morreu aqui. Eu também queria acrescentar uma coisa, que é, eu adoro como ele conseguiu fazer com que, porque para todos os efeitos, ela era, e tirando a parte trágica, ela era a realeza. E eu, durante o filme, nunca me deparei a pensar, olha, coitada, né? Deve ser muito difícil ser realeza, né? Sim, Porque sim, estou a entender. porque por momentos, se fosse se calhar um realizador menos experiente, se calhar íamos pensar, first world problems, estás a ver? Mas neste filme eu senti, Sim, mas eu não realmente gostava daquilo. Tens uma conexão com A pessoa. yeah. Começámos por quem? Começámos Sou por eu ti, não agora. foi, Sara? Só eu. voltamos a ti. Então vá, os meus são sempre muito rápidos porque ninguém tem nada a dizer sobre eles, é muito giro. Então, eu vou falar vou deixar aquele para o último então. Vou falar de Pig! Já viram Pig? Por amor de Deus, já viram todos? Já. Yes, posso falar de spoilers, quer dizer, para a audiência, pronto, Não, vejam Pig. Tem calma. Ok, Yeah. desculpa. Então, Pig, para mim foi o melhor filme do ano. Gostei imenso. Para já, Nicolas Cage, nas palavras de Rafael Félix, um tesouro internacional, ou universal, um tesouro universal, porque ele vai além de galáxias e cenas. Então, Pig, só o Nicolas Cage para fazer funcionar uma história que em papel parece ridículo, que é um homem que tem uma porca e caçam trufas juntos e fazem omeletes com cogumelos e coisas giras na floresta, e só o Nicolas Cage para fazer com que isto funcione na prática. E é um estudo de personagem incrível, não é de todo um thriller de vingança, ele não vai atrás das pessoas a matar toda a gente para encontrar a porca. É um filme muito mais contido e muito mais sobre a personagem em si e o psicológico da personagem e a viagem que é feita com o Nicolas Cage e como é que ele se chama? O Alex Wolff. Na viagem, vou ser assim um bocado clichê, na viagem que é a vida, pá. Na viagem que é a vida. O filme eu chorei a ver o filme, não há hipótese, eu chorei, achei muito bonito e eu não sei o que é que vocês acharam sobre o filme. Gostaram, não gostaram? Não gostaram tanto como eu sei. É verdade! Verdade! Ok, para ti foi o teu melhor filme do ano. Sim. Teve no meu top, tanto que fui eu que te sugeri o filme quando o vi. Eu achei extraordinário. Honestamente, eu acho que aquilo que foi feito aqui foi um pouco aquilo que a Jane Campion fez com o Benedict Cumberbatch em Power of the Dog. Já vamos. Que é tu dares o cast contra o tipo da pessoa que estás a fazer. Quando nós olhamos. Subversão, exatamente, estava a faltar a palavra. Sim. Exatamente, obrigado, Sara. É um bocado isso. É a forma como ele agarra naquele ator e faz uma coisa. Toda a gente, antes do filme sair, falava que seria um John Wick com uma porca. Também com aquele póster, o que é que tu querias? A Exatamente, vingança de Rob. Ou a viagem de Rob. O filme traz isso mesmo. E existe uma tensão gigantesca durante o filme. Tu estás constantemente num mood em que a qualquer momento a coisa vai explodir. E quando tu chegas a um certo ponto, o filme começa a desinchar e acabas num estado de quase inerte. Acabas em estado de ratatouille. O filme acaba e deixa-te. É uma forma muito interessante como eles lidaram com os temas da perda, do trauma, de deixares uma vida para trás, de isolamento. E a memória e a nostalgia. Exatamente. E toda a questão da comida, para mim uma das cenas... A memória sensorial. Sim, uma das cenas mais interessantes é quando eles vão àquele restaurante, não sei se se lembram, do chefe que tinha um sonho de ter uma barraca de cachorros ou caraças, o que é que ele queria fazer, uma cena super simples. Eu achei essa conversa tão genial e tão a ver com isso, os teus sonhos, não é? O que é aquilo que tu queres fazer e aquilo que acabas por fazer. E epá, é mesmo bonito o rei do filme, pá. Como é que um filme... O engraçado do filme é que, apesar de ser uma coisa totalmente fora da filmografia do Nicolas Cage,
não sei se estou a ir longe demais, mas pareceu-me ser uma cena muito pessoal para o Nicolas Cage. Principalmente nessa cena do restaurante que estás a falar, soou muito a uma mensagem tipo: Hollywood é isto que eu sinto sobre ti, basicamente. Eu acho que ele é tão bom ator que ele faz-te pensar isso, Guilherme. Ele é tão bom Exato. ator. Eu acho que cheguei a referir isso no Guilty Pleasures, que o Nicolas Cage pode dar-se ao trabalho, não, mas pronto, pode dar-se a fazer coisas destas, que ele faz, e divertir-se, basicamente. Ele tem de o fazer. O problema dele, ele faz alguns filmes porque tem contas para pagar, o que é uma pena. Porque É uma quando pena, o não. vês- Nós ganhamos com isso às vezes, não é? Não, ganhamos às vezes não ganhamos nada com algumas direct-to-videos que ele faz. O problema é esse, é que eu gostava de ver o Nicolas Cage mais a fazer destas coisas, não necessariamente este tipo de papel, mas a trabalhar com pessoas que sabem usá-lo, porque ele é um ator extraordinário e é uma pena, mas eu acho sinceramente que mesmo os filmes que ele faz direct-to-video, tipo, ele deixa tudo em campo, que é uma coisa que eu acho dele é fantástica. O profissionalismo e o humor que ele tem pela arte dele é extraordinário, mesmo quando o faz para pagar os castelos que não consegue pagar. E tu, Pedro? Gostaste do filme? Sim, adorei o filme. Também ficou no meu top 2, por isso ficou em segundo, por isso não... E foi o filme favorito do nosso site, né? Temos que dizer isso, né? Foi as contas que Deus fez. As contas deram isso, né? Deram Por um isso. pico em primeiro lugar. Não é um filme de ignorar. O que eu tenho a dizer é, acho que o Cage também caiu um bocado na sua armadilha e acho que foi deixado de convidar, ou seja, os realizadores deixaram de considerá-lo como uma possibilidade. Ou seja, deixaram de dar oportunidade. Deixaram de dar a oportunidade dele fazer coisas diferentes. Ou seja, só pensam, tenho um filme maluco, com quem é que eu vou falar? Com o Nicolas Cage. Tenho assim um filme intimista sobre comida e sobre animais, ninguém iria buscar o Cage, ou seja, iriam pensar, quem é que poderia fazer isto? Ou seja, ele, com a sua intensidade, toda a gente sabe que ele é um ator muito intenso e como o Rafael disse, ele põe tudo em campo, sempre em qualquer papel que fez, é a verdade, isso não há dúvida nenhuma, mas acho que ele caiu nessa armadilha de ficar o que só faz as cenas estranhas, então deixaram de dar oportunidade. Ele aqui é intenso para dentro. Exato, Também por é isso muito mesmo. importante. Ele continua Sim, a ser sim. intenso, mas é intenso Mas para acho que dentro. deixaram de dar essa oportunidade de fazer este tipo de intensidade que ele tem. Toda a gente sabe que ele tem, mas deixaram de acreditar que ele poderia dar outra vez. Mas ele tem lá sempre isso nele. E também acho que este filme é sobre comida essencialmente e da capacidade da comida de nos levar a sítios, de nos levar a sentimentos e de nos levar a momentos específicos da nossa vida. Acho que é sobre isso também, é sobre comida. Eu estou-vos a dizer que isto é o É um filme Ratatouille. sobre Vocês comida. não querem acreditar. Sobre o nisto. poder da comida, the power Sim. of the food, diria que É o isto. Ratatouille. É o Ratatouille. Diz Ratatouille, mais whatever. uma vez, Sara. É o que seja. Não viram Ratatouille? Sim. Não sabem o que é que eu estou a falar? Aquela cena final Sim. parece Do um crítico. remake Exato. Sim, é a sensação e é muito sobre o do humor crítico, sensorial. né? De comida, a provar a comida e a ser levado para a sua infância. É verdade? É bonito, pá. Eu Por acaso gosto não bué. tinha Ainda por pensado cima nisso, eu gosto bué de comer. Ou seja, este filme é mesmo perfeito. Este filme é perfeito. Percebem? Espera até Vejam, dos boiling points. Eu acho que é preocupante, porque eu acho que não houve assim muita aderência a verem este filme. Não sei se. Mas é como tu disseste, o título também foi muito infeliz em português. A Viagem de Rob parece assim uma cena... Não sei. Esse é o título em português? É. Sempre que eu lembro perfeitamente, cheguei ao cinema, fui ver no El Corte Inglês e disse, eu quero ver um filme para o Pig. E a mulher assim, Pig? Pig não temos aqui. Depois eu comecei a olhar para os cartazes. A Viagem da Rob. Sim. Tipo, E estavam o quê? Duas Já pessoas não no era cinema? melhor chamar-lhe porco. estavam duas 3 pessoas. Pois, claro. Estão a ver? Três. Pessoas, Não vejam. era melhor chamar-lhe porco. Porco. Não se chamaram porco, chamavam a Viagem de Rob. Pig, a Viagem de Rob. Não sei. É que o Lemos chamaram-lhe cordeiro, por exemplo. Mas Também vejam, é apostaram isso. muito Sim. na propaganda boca a boca neste filme. Mas isso não lhes leva a lado nenhum. Mas foi pouca gente ver, não Não. pode passar. Somos nós aqui a fazer campanha para Pig. Achas que alguém vai ver Pig? Ninguém vai ver Pig. Ninguém vai. Mas ninguém sabe o que é que está a distribuidora perder. não apostou. Não apostou. É uma tristeza. Bem, vamos lá então.
para o Guilherme, acho eu. Guilherme. Não é? Ou é o Pedro? Já não sei. Não, sou eu só. O segundo filme, pronto, eu vou usar aqui o Último Duelo. É assim, eu fiquei tão triste com este filme. Nossa, que eu gostei tanto. Eu gostei, não foi com o filme, foi com o resultado do filme, basicamente. É que o filme custou 100 milhões à Disney e só rendeu 30. Ou seja, nem para um café deu. Mas eu compreendo porque é que o Último Duelo não, se calhar, não tem tanto apego. Primeiro porque a própria estrutura narrativa é um pouco cansativa, porque tecnicamente a narrativa repete-se 3 vezes, mudando importantes detalhes, mas eu por acaso achei isso o mais interessante, vê lá. Exato. Sim, mas eu consegui percebo porque é que as pessoas podem não gostar tanto. Sim. Eu gostei porque o Ridley Scott fazia-nos ver todas as coisas, as pequenas coisas, isto é diferente, e depois mudava tudo, e até mesmo porque eu adoro estes filmes de época, a própria ambientação era incrível, simplesmente incrível. Então esta história, que tem o seu impacto obviamente, e dói mais ver como é que aquilo era tratado, e o ego, e depois como as personalidades das pessoas mudavam drasticamente consoante o ponto de vista. Vento, eu acho que é consoante o vento, porque não é bem o ponto de vista que aquilo, coitados, eles de manhã estavam amiguinhos, exato, à noite davam um soco na boca. E depois também teve uma coisa que ainda me fez gostar ainda mais deste filme foi o facto de antes de ainda ter sido lançado, toda a gente estava a dizer que este ia ser o filme menos bom do ano do Ridley Scott, e o House of Gucci ia ser a bomba, não, mas pronto, o filme top, e foi saber e foi o contrário. Mas olha, que se calhar House of Gucci ganhou mais dinheirito. Ganhou, mas também não fez lucro. Ok. Acho que conseguiu passar a marca daquilo que foi investido, mas tendo em conta a publicidade e essas coisas todas, não pagou. Também foi, também, como os brasileiros dizem, bombou na bilheteira. Mas eu fiquei muito contente, até porque nota-se a fidelidade com a própria história que o Ridley Scott teve. Nota-se que ele tem um carinho pelaquela história e soube contá-la, simplesmente soube contá-la sem muita arrogância e sem deixando tudo muito claro, mas sem deixar muito claro, basicamente. E o que é que vocês acharam? Vocês viram? Rafael, tu viste? Eu não vi, mas tenho só dois apontamentos a fazer. Primeiro, o filme é um retratamento do Rashomon, do Akira Kurosawa. E não só é um dos melhores filmes do Akira Kurosawa, como é um filme do cinema. Portanto, acho que apenas e só a arrogância que o Ridley Scott tem é capaz de conseguir agarrar num filme desses e tentar brincar com ele desta forma. Mas tenho só mais um apontamento a fazer. Eu acho que este filme, pelo aquilo que eu ouvi e pela forma como eu tenho visto o filme tratado na imprensa, eu acho que há aqui algum esquecimento pela parte de quem escreveu o filme. Porque aquilo que eu ouço mais é a forma como foi organizada a narrativa, mas é importante lembrar que este é o filme que foi escrito pelo Matt Damon e pelo Ben Affleck. Eu acho que isso é a parte mais interessante sobre a história deste filme, porque é claramente, pelo menos segundo aquilo que vejo dos trailers, e a aproximação do filme parece um pouco essa, é quase um filme pós-era Me Too. E sendo ele sempre pela parte do Matt Damon e do Ben Affleck, acho interessante. São duas pessoas que eu gosto. Eu sei que o Ben Affleck é uma pessoa que é um bocado mais difícil, mas eu gosto e tenho simpatia para com ele e com a história dele, e acho interessante que tenham sido eles os dois. Honestamente, estou a perder um pouco a paciência com o Ridley Scott, por isso é que ainda não vi nenhum dos dois filmes que ele fez este ano. Mas passa a tua palavra a quem viu o filme. E Pedro, viste? Não vi, mas posso dizer algumas coisas. Obviamente não. Gosto muito da Jodie Comer, mas do resto o filme não me chama muito para ver. A Idade Média não é propriamente dos meus temas favoritos também, mas a Jodie Comer posso dizer que é uma grande esperança para mim. Acho que vai ser uma
atriz de topo, posso assim dizer, daqui a uns anitos vai ganhar uns Oscarzinhos, acho eu. Para mim foi a melhor do filme, não sei se concordas, Guilherme. Ok. Sim, pronto. Foi a história, foi a parte da história mais interessante, foi a melhor atuação no geral e pronto. Acho que ela tem potencial. A atuação do Ben Affleck, apesar de ter ficado um pouco aquém. Não a atuação, mas a presença dele na história. É pouco. Muito pouco. Bom, Pedro, mais um destaquezito. Eu tenho que falar, obviamente. Vá. Vou falar do. Queres falar do 007? Fala do 007, pá. Não posso falar do Card Counter. Que esse não foi uma surpresa. Já disse hoje muitas vezes que muitos filmes foram uma surpresa. Esse não foi uma surpresa, porque tinha visto exatamente a semana anterior o First Reformed e que eu não conhecia. Quer dizer, eu conhecia o Paul Schrader, mas que acho que ele é muito fascinado por gente a exorcizar os seus demónios, e com esse eu acho que ele agora está a precisar de uma trilogia, porque também é de gente a escrever em cadernos e a refletir como esta vida é tramada. Eu tinha aqui escrito essa nota, tinha que dizer. E acho que ele é perito nisso, em mostrar, isolar personagens fortes nos filmes e centrar os filmes sobre essa personagem e depois cria os problemas que eu digo, que é apagar um pouco o resto do elenco. Neste caso não apagou, porque também acho que como é que se chama o rapaz? Como é que ele se chama? Ty Sheridan. Ty Sheridan, exato. Também teve... no fundo foi o ponto fulcral do filme, foi o que depois levou à conclusão final e àquele final que não se vê, mas que diz tudo, que também me marcou muito. E achava que deveria ter terminado aí o filme, que eu fiquei muito não gostei daquela cena final. Acho que o filme terminava aí. Não conto nada, mas acho que o filme terminava naquele encontro que não se vê, só se ouve. E gostei desse pormenor de nos tirar um dos sentidos, ou seja, de jogar com outros sentidos. A gente construir na nossa mente o que é que está a acontecer. Acho que o filme teria sido mais verdadeiro se tivesse terminado naquele momento, e foi esse o meu único ponto que não gostei do filme. Eu não gostei de várias coisas, mas também gostei de outras. Não gostei particularmente do casting. Acho que há ali erros de castings muito graves, pá. Não consigo aguentar. O que safa ali é o Oscarzinho, não é? Mas, por exemplo, o romance não me convenceu. As diferenças de câmara e de cor e estética quando eles estão na cena da tortura e da vida real, há um choque muito grande. Aquilo podia ter sido feito de outra maneira, tipo, não me convenceu particularmente. Mas pronto, olha, não é um péssimo filme. Acho que vale a sua pena ver. Eu sei. Eu também, o que me gostou ao início foi mesmo o rapaz, que, durante uma boa parte do filme eu só queria dizer, cala, estás a ser um pouco chato, estás a ver? Mas depois, à medida que o filme foi avançando, o Schrader conseguiu justificar a presença dele, e justificou bem. E como já referiste até o par romântico, que estava ali a perguntar-me o que é que estás aqui a fazer, não tens uma função narrativa. Não resulta. E mesmo os atores não me pareciam ter química nenhuma. Não era só uma questão de história, mas mesmo a química entre os atores. Mas de resto, gostei. Também gostei da forma como o Schrader trabalhou o Oscar Isaac, que nós no início sabíamos, ok, alguma coisa não se passa. O Tico e o Teco ali estão juntos agora, mas noutros tempos parece-me que não. E depois, à medida que vai revelando a história, nós vamos ficando, nossa, o que é que este andou a fazer durante a sua vida? É uma coisa incrível. Mas pronto, foi aquele tipo de filme que eu esperava um pouco mais, mas gostei, para ser sincero.
Aí eu achei insuportável. Fazer outra vez o meu joguinho. Opa, mas consegues ver pontos positivos. Isso é impossível. Consigo ver o Oscar Isaac. Pronto, honestamente, exato. é a única coisa que eu consegui tirar de cá de Counter. Honestamente, cheguei a um filme que não tinha absolutamente nada para dizer. É mais uma daquelas reflexões que o Paul Schrader faz com os filmes do Bresson, do homem torturado e a escrever coisas e não sei o que. Tipo, está bem. É o que me apetecia fazer a meio do filme, foi tirar uma soneca. Honestamente, achei tão chato, tão pobre, tão sem nada para dizer. Acho que a Tiffany Haddish é um claro erro de casting, mas é um erro com o Paul Schrader. É um erro do Paul Schrader, porque aquilo claramente é propositado. Aquilo foi pensado, não há forma de ele ter olhado para a câmara, ter visto aquilo e não ter dito há aqui qualquer coisa. Não, o Schrader é um gajo esquisito. Pronto, ele fez aquela escolha ativamente e era aquilo que ele queria. E olha, nem que seja respeito-lhe a coragem. Mas acho que honestamente o Paul Schrader nunca foi tão bom realizador como é argumentista. Acho que First Reform é extraordinário, diga-se passagem, mas também tem um pouco aquelas coisas do Bresson. Mas não sei, achei tão chato, tão sem nada. Conheço muito bom gente que adorou o filme, honestamente, e quando estava lá as reações tinham sido até das pessoas com que eu estava bastante porreira. Eu era a única pessoa que só me apetecia dormir durante o filme. Achei muito chato. Pronto, vamos passar então ao próximo, que é quem? É o Rafael. Vamos falar em português. Vamos falar de Metamorfose do Espaço. Catarina Vasconcelos. Estás tramado que o Guilherme odiou. Absolutamente extraordinário. Pronto, eu terei todo o gosto de explicar ao Guilherme porque é que ele está absolutamente errado. Porque Metamorfose dos Pássaros não só é uma abordagem extremamente original a um documentário, é não só uma história muito portuguesa e muito bonita nesse sentido. Um bocado daquela, como se fala naqueles partidos mais nacionalistas da nação portuguesa, os descobrimentos, e achei que a forma como este filme trabalhou um pouco a saudade do marinheiro, quase numa espécie de Lusíadas desta vida, e a forma bonita como a Catarina Vasconcelos explorou a vida da família dela, os amores e os desamores, e é um conto, mas tem mais piada se eu disser isto, e há uma altura em que ela própria admite isso durante o filme. Achei que uma abordagem lindíssima, extremamente poética. Foi um filme que me conseguiu pôr a chorar passado um minuto, que é uma coisa. O filme abre com uma narração que me deixa logo desolado, e tem ali algumas frases, como é que é, cedo também que és, não daquilo que sentes. Há vários momentos de Metamorfose dos Pássaros que me deixaram completamente abismado, e honestamente foi das melhores coisas que vi este ano. Foi garantidamente o melhor documentário que vi este ano, se é que se podemos chamar aquilo um documentário. Um filme que desafia um bocado de géneros. É um filme que desafia um bocado. Eu, na altura que disse, eu disse para veres o filme, lembras-te que era para escrever a crítica e não sei o quê. Sim. Quando tu disseste que fazias, eu disse assim, boa sorte, porque é complicado escrever sobre um filme tão pessoal. É complicado porque o filme é muito sobre a alma portuguesa. É complicado porque o filme é quase familiar, não quero parecer pedante, mas aquilo é quase poesia visual, não há hipótese em relação a isso. E eu gostava de saber porque é que o Guilherme não gostou. Só para ver o nível que eu fiquei da relação com este filme, já não me lembro muito do filme, mas eu confesso que sim, eu percebi mais ou menos isso. Eu confesso que no início eu estava a achar que o filme era já estava com uma cabeça de ok, isto deve ser um pouco pretencioso para estar a falar, mas depois eu fui percebendo que era mais do que só a história da família dela, e pronto. Mas o que me incomodou mais nem foi tanto a narrativa, que também não me pegou muito, mas foi mais o estilo do filme. É que a mim deu muita sensação por vezes que estava a assistir a não quero dizer audiobook para não parecer desrespeitoso, mas é mais ou menos isso, mas com imagens. E porque havia certos momentos que as imagens realmente contavam mais que as próprias palavras, mas havia outros que eu pensei, sério, tipo, passa à frente, estás a ver?
Pá, não sei, simplesmente não me pegou. Acho que este é daquele tipo de filmes que ou pega, ama ou odeia. E o estilo. Eu quando vejo um filme, eu admiro muito essa tentativa de fazer com que. Pronto, é inovador. Eu gosto só não, este filme é inovador. Mas eu espero sempre mais uma função visual do que propriamente este filme deu-me. E mesmo a própria narrativa, às vezes, opá, não sei explicar muito bem, simplesmente não me pareceu certo. E tu, Pedro, viste ou não? Só para... Sim, vi. Ok. Já foi dito o que é o filme, eu só queria acrescentar e dar um pouco de inveja, que eu vi este filme, depois ao fim do filme houve um comentário com a Catarina Vasconcelos e com um crítico, acho que era do Público, mas não me lembro agora do nome dele, acho que era Jorge Mourinha. Sim, é o Jorge, sim. É uma pessoa especial também. Olha, e não vamos falar. E reconheço que quando acabei o filme, ou seja, eu tinha gostado do filme, porque para já eu gosto de filmes lentos e que têm tempo para se construir aos poucos. E é um filme sobre família, também é uma coisa muito importante, né? Para mim. Sim. Mas para mim é mais a parte da família, porque também foi um filme feito com a família e isso também foi... Depois ouvi-la falar sobre essa parte, para já da Odisseia, que foi fazer um filme, que são muitos anos, né? A gente sabe que demora anos, mas este demorou especialmente bastantes anos. Acho que começou em 2011 a ser escrito, foi assim uma coisa assim mesmo muito grande, que eu não estava à espera também. Depois foi filmado mais tarde, depois já não lembro bem, acho que foi 2017, 2018, 2019, e foi um processo com a família, estás a ver? Foi tocante ouvir essa parte depois, de estar lá a família a assistir, alguns membros da família. Foi tocante também conhecer esse making of, no fundo. Fez-me gostar mais do filme. Se calhar se tivesse visto só o filme não teria gostado tanto como nesse momento especial. E eu vi também o quanto especial foi para a Catarina fazer o filme. Depois disso acabei por ver também a curta dela. Agora como é que se chama aquilo? Eu sou muito mau com nomes. Está no Filmino. Eu já descubro, Pedro. Vou procurar na internet. Eu posso ver aqui. Vou googlar. Mas pronto, foi isso. Gostei muito do filme. Tu também gostaste muito, não gostaste? Sim, eu falei, eu disse poesia visual. Eu sei, mas eu só quero que tu deixes aqui também dito. E queres tempo para procurar, exatamente. Que adoras Metamorfose dos Pássaros. Não, já encontrei, chama-se Metáfora ou a Tristeza Virada do Avesso, de 2014. Uma curta de 32 minutos. Eu vou dar mais uma oportunidade. Eu acho que houve aqui malta que defendeu muito bem o filme. Tens de estar no mood, acho que sim. Tens de deixar entrar naquilo. Eu acho que o filme é muito sensorial também. Tens de deixar ir. Mesmo o próprio tom da narração é muito contemplativo sobre aquilo que ela está a dizer naquele momento. E a forma como... Estou assim, senhor. E a forma como... Não, tu disseste reflexo. Não, eu disse contemplativo, mas é reflexivo também. Mas quem fala muito... No outra vez estavas muito a criticar porque eu disse 8 vezes contemplativo sobre o mesmo filme. Já nem sei sobre o que eu só disse uma vez, não digo 8. Por favor, vejam que vá, já estamos, nós é sempre assim. Agora sou eu. Posso avançar? Ou é o Pedro? Sou eu. Não, é o Pedro. Sou és eu. Tu? Não é. A seguir a ti sou eu. Segundo, tu já... mas eu ainda não falei, ainda não disse o meu segundo filme, ou já? Está Metamorfose dos Pássaros. Foi esse. Foi este. Pois é, peço desculpa. Foi este. É tarde, malta. Lamento. Já não me lembro qual foi o primeiro que tu escolheste, mas eu acho que este é o segundo. Foi Spencer. Este, agora o filme foi. Agora és tu, sabe? Pronto, sou eu. Para terminar em grande, roubei um filme ao Guilherme, só para isto. Portanto, foi o meu segundo melhor filme do ano e esteve muito perto, estava ali, eu estava na dúvida em qual escolher, mas The Power of the Dog é um filme incrível, percebem? Caros ouvintes, The Power of the Dog. Primeiro, eram quantos anos, Rafael? 11, 12 anos depois da... 12 anos, sim, depois da Jane Campion, sim. Eu não me lembro agora do nome do outro filme dela, sim. Do piano? Não foi o piano? Não. Foi o outro, também não me lembro do nome. É o outro filme com o Ben Whishaw que eu agora não...
mas pronto, 12 anos depois desse filme que nós não sabemos o nome, mas que o Rafael está à procura, Sim, senhor. Jane Campion decide trazer-nos. Já há bocado falámos na subversão de uma personagem. Aqui temos várias subversões. Temos a subversão do género western, temos a subversão de Benedict Cumberbatch, que ninguém está à espera daquele tipo de personagem. Aquele Bright Star é o filme. Está aqui o meu editor a dizer-me ao ouvido. Bright Star foi o filme, o anterior filme da Jane Campion. Mas como eu estava a dizer, eu não estava à espera de gostar tanto do filme. Ao contrário de várias pessoas aqui, chamadas Guilherme, que são fãs do westerns, eu não sou propriamente, digo já. Então gosto sempre quando um género me surpreende desta maneira. E este surpreendeu-me de várias formas, não só pelas performances. Acho que o Cody Schmidt, Sim. Smith McPhee. Esse está excelente, a Kristen Dunst excelente, o Benedict Cumberbatch excelente, o Plummer, como é que ele se chama? O Jesse Plemons. Desculpa, é que ele tem ar de quem desentope coisas. Como é que disseram? Era o Plemons. Era o Matt Damon do Intermarché. É o Matt Damon do Intermarché. Estamos a usar a expressão dos nalgas. Dos nalgas de mandarim, exatamente. Esse está só lá, pronto. Esse está lá. Ele Tá a fazer faz o seu mesmo. papel. Não acho que era o papel Está-se dele. bem. Eu não acho que. Porque era o papel dele era ser assim. Mas ele é assim sempre, então. Eu sempre é verdade. Ok. Eu gosto muito do Jesse Plemons. Eu acho que ele é um bom ator também. Mas claramente é o mais fraco destes três que eu acabei de falar no filme. Pelo menos a Kristen Dunst. Estou a dizer bem os nomes agora estou bem. Kirsten Dunst. Kristen Dunst. A Não, Mary não, Jane, difícil. pode ser? Kristen- A Mary Jane. MJ. É a Ok, MJ. MJ Watson, sim. Está excelente. Há uma cena em particular quando ela está ao piano e não consegue tocar a música que é suposto tocar em frente à família do novo marido, não é? Cena incrível, é tudo incrível. A banda sonora já falámos há bocadinho. É aqui que eu discordo entre Spencer e Power of the Dog. Acho que a banda sonora de Power of the Dog é melhor. E a subversão do género western e daquilo que nós, como sociedade, vemos do que é o macho cowboy. E epá, o filme é tão incrível que eu nem consigo sequer explicar bem o que é que me fez sentir, mas eu acho que o filme é super intenso. É baseado num livro, não sei se sabem. Eu se calhar não posso dizer o que eu vou dizer, mas depois digo em off para vocês perceberem sobre o autor do livro, está bem? Que tem a ver com a história. E agora, quer passar a palavra ao Guilherme porque lhe roubei o filme. Guilherme, diz-me lá. Esta cena, mas uma das cenas que eu mais amei deste filme também é quando ela está ao piano e o Benedict começa a tocar com a guitarra que ela está a tentar. Nossa, aquilo é puro bullying, mas é feito de uma forma tão genial. E depois também temos o final, que eu acabei de ver, fiquei especado a olhar para o ecrã e pensar, será que aconteceu o que eu estou a pensar que aconteceu? E também de ressaltar a interpretação do Cody, que para mim foi tipo espetacular. E a relação que ele tem com o trio, a Kristen Dunst, o Benedict e o Cody, é incrível. Como a relação dos três desenvolve e como a personagem do Benedict vai também acabando por baixar a guarda e depois... Pronto, a relação desenvolve-se e se calhar é aquilo que nós estamos a pensar, ou se calhar não é nada que nós estamos a pensar. E depois também, como referiste a toda aquela sobreversão, também este ano tivemos outro filme que meio que não foi... Ok, foi outra dimensão. Ok, não tem quase muito a ver, mas também tem a ver isso com a desconstrução... Passámos de bué para não, muito mas pouco, tem a ver com a desconstrução desse macho alfa que é o Cry Macho, do Clint, que eu não sei porquê. Eu vi muita gente a odiar, como calculo que o Rafael odiou, mas eu estava ali, no meio de pessoas quase a dormir, e eu ali, quase a chorar.
Que coisa mais linda. Porra. E o The Power of the Dog consegue levar isso a outro nível. Nossa. Quando eu pensava, sinceramente, que mesmo que tivesse ido na linha do convencional, do western, ia ser um bom filme, eu acho. Mas a Jane Campion simplesmente decidiu: eu não quero fazer só um bom filme, eu quero fazer um filmaço. E fez. Sim. E agora eu tenho medo, é que como este filme tem... Desculpa, e a fotografia do filme, eu esqueci-me há bocado, falei da exato. música, a fotografia do filme é lindíssima. Lindo. Lindíssima. É lindo. E outra coisa que eu sei que o Rafael está mortinho por falar sobre isto, como é que se diz em português? Às vezes, cuidado com os undertones, tipo da cena, que o filme é muito sensual e sexual, mas é muito... Como é que é muito delicado a fazê-lo, é muito... Jane Campion faz isto de uma maneira Mas faz que muito bem. faz. Muito sugerido. a Mas não é forma ao como mesmo as tempo. pessoas mexem as mãos, as pessoas como as personagens mexem nas coisas. Sim, nós falámos na posição do altura, corpo. em que eu vi o filme, tinha referido ao Rafael, mas tu reparaste na maneira como ele mexeu numas flores de papel, tipo, esse tipo de pormenores, da maneira como ele toca nas coisas, na postura dele, na maneira, mesmo a expressão e o olhar, eu acho que o filme é incrível. Vocês não estão a Como a perceber. personagem do Cody decide andar no meio deles, Sim. como se não quisesse saber. É incrível. Exatamente. Eu acho que é um bocado o filme é muito sobre a força além de toxicidade masculina, que acho que é muito claro. Estava à espera, Rafael, tu adoras. O filme é sobre isso. Mas eu acho que o filme, principalmente no final, é sobre a força na fragilidade. Que aquela personagem é vista constantemente durante o filme como muito frágil, com muitos tratos associados ao género feminino, e depois é outra coisa. O que é que tu disseste agora? A força na fragilidade, mas também mostra-te a fragilidade na força. Exato. Olha, muito pensado. Rafael, isto agora foi muito bom, não foi? É verdade. Vá, Pedro, agora és tu. O que é que achaste de Power of the Dog? Acho que vocês já falaram tudo. Eu só queria defender um bocadinho o Jesse Plemons, porque acho que Sim. Plemons só existe o Benedict Cumberbatch porque existe o Jesse Plemons, porque eles funcionam como um espelho, ou seja, um é o oposto do outro, ou seja, o que um tirou ao outro, o outro ficou sem nada, ou seja, apagou a voz dele. E só por ele ser como é que torna as outras personagens mais fortes. O que é acho que é um sinal de um grande ator, é isso mesmo. Mas repara, nos primeiros 5 minutos, se não me engano, do filme, quando eles chegam ao restaurante, ou que raio a Mary Jane tem, quando eles chegam ao restaurante, tu, aos 5 minutos, a forma como ele está a tratar o Cody, o Benedict Cumberbatch, pelo menos os primeiros 5 minutos do filme eu já estava assim, isto não é fixe, e não é fixe a personagem do Benedict. O Jesse estava lá a confortar a outra, pronto, percebes? Em termos de força de personagem, o Jesse é um bocado secundário. Eu acho que as outras 3 personagens são muito mais fortes e carregam muito mais o filme do que o... Mas é isso que eu quero dizer, elas são fortes porque elas eu percebo as que ele dá tornam mais espaço, eu fortes. estou-te a perceber. Como é que se diz a palavra? Exacerbar a força dos outros. E não é só isso, é o termo de comparação. É o termo de comparação, exatamente, porque o Benedict Cumberbatch ainda parece mais do que aquilo que é, junto a um irmão que é tão pequenino ao pé dele. E que o faz sentir constantemente. E eu percebo plenamente aquilo que o Pedro está a dizer e concordo. E só queria dizer só mais uma cena sobre este filme, e acho que isso é que também me ficou a faltar para eu gostar mais deste filme. Eu queria ter visto este filme no cinema. Pois, Netflix. Então, sim, não sei, no ecrã, eu não tenho um ecrã muito grande em casa, vejo isto no computador, eu não sei, acho que perdeu muito aqui, para mim perdeu muito assim em relação a outros, que se calhar... Eu acho que visualmente ganhava muito no cinema também. Sim, era só queria ressalvar isso. Que é é bom ver filmes bons, mas pronto, faz-nos ver como o cinema é importante ver na sala.
Pronto, As paisagens pedem muito isto. Além sim. disso, há aqui um pormenor que é preciso dizer. O meu pai no outro dia estava a dizer, estava a ver o filme no outro dia e estava-lhe a perguntar se ele sabia onde é que o filme era gravado. Ele, isto é no Montana. E ele, amigo, só quem não viu Lord of the Rings uma única vez da vida dele é que me vai dizer que aquilo não é Nova Zelândia. É que não há forma daquilo não ser Nova Zelândia. E posso concordar plenamente que o filme ganha muito em ser visto no cinema. Mas dizem que na Nova Zelândia há todas as paisagens do mundo também. Exatamente. Para se ver em tela grande, coisas não giras. em tela pequena. Exatamente. A seguir a mim, Guilherme, né? Então, o meu terceiro filme é o Dune. Havia muito ceticismo também à volta disto, apesar de eu ser meio que um fanboy do Denis Villeneuve, ou seja, eu já estava à espera que ia ser filmasse, porque por causa das experiências anteriores com o filme do David... Hã? Não, do David Lynch. Sim, que nem ele considera isso um filme. Aliás, até a melhor versão desse filme é uma feita por fãs. E não sei se foi meio feito por fãs ou pronto, mas os cortes basicamente foram. Pronto. E eu adorei o filme, apesar de sofrer muito com o facto de depender muito de uma segunda parte, mas adorei o filme. A fotografia, a forma como a história, como Denis Villeneuve consegue criar um mundo e fazer-nos acreditar que aquilo mesmo existe. Existem aquelas dinâmicas todas de poder e aquela política, apesar de eu preferir que ele tivesse que a parte política daquele mundo tivesse sido mais densa, mas para mim foi na medida certa. Eu adorei a personagem do Barão, que foi uma cena incrível, a forma como o Skarsgård consegue dizer as frases e tu pensas, este gajo até dizer um olá é mau, estás a ver? Pô, é incrível. E o Timothée Chalamet também mostra ser aqui um grande ator, mas acho que apesar de tudo, o grande destaque vai para Rebecca Ferguson, é assim o nome dela, né? Pronto, que papelão, nossa! Se alguém estiver aqui à procura de personagens quadridimensionais, veja este filme e veja como ela consegue dar vida a uma personagem que toda a gente sabe o que passa-lhe na cabeça, mas ninguém sabe o que é que ela tem na cabeça, basicamente. Ela às vezes faz cada olhar que tu pensas, eu estou a interpretar mal este olhar, ou estou a interpretar de forma correta, ou pá, é incrível, simplesmente incrível. Sofro com isso, se não houvesse uma parte 2, eu acho que dei um 9 a este filme, mas não, porque eu acreditava que vai haver uma parte 2 e porque sou um fanboy do Denis Villeneuve, mas se não houvesse uma parte 2 caía a pique, porque o filme tem aquela sensação de ok, acabou, mas parece que só acabou uma fase, não acabou o filme, o que era pronto, perigoso depois se não houvesse. Agora se supostamente houvesse, já está confirmado, sim, não é? já está confirmado. E esse foi um dos problemas do Rafael quando viu o filme em Veneza. Em Veneza, sim. E eu acho que muito o facto de eu não ter gostado tanto do filme pode ter muito havido com isso, com essa situação. Honestamente, eu saí de Dune e não consigo expressar muito bem por palavras a desilusão que aquilo foi, muito honestamente, porque era um filme muito antecipado aqui, como o Guilherme e como a maioria dos cinéfilos hoje em dia. É difícil encontrar um realizador que tenha nos últimos 20 anos uma carreira tão consistente como o Denis. Se calhar Paul Thomas Anderson, mas salvo isso, não existe assim muita gente a trabalhar em Hollywood, obviamente. Não existe assim tanta gente com uma carreira deles. E depois eu fui ver Dune e parecia-me um filme muito incompleto, muito a preparar um futuro que ainda era incerto na altura. Quando eu vi o filme ainda não sabia que havia uma parte 2 e isso também pesa um pouco, porque o filme pede-nos que nós acreditemos na expectativa que haja mais. E o filme não te dá grande coisa além de world building. E é por isso que da primeira vez achei o filme tão pobre. Achei que era um espetáculo muito louco. Era um espetáculo, um facto. De todo o trabalho do filme é extraordinário. Ainda acho que a música do Hans Zimmer abusa várias vezes por ser do Hans Zimmer. Eu acho que este score não é tão bom como outras coisas que o Zimmer já fez e outros trabalhos que ele tem com o nível 9, por exemplo, Blade Runner 2049. Achei muito brilhante, demasiado brilhante até, que é uma coisa que ele cada vez faz mais e me irrita mais também.
mas depois vi outra vez, e desta vez já vi, a sala onde eu vi em Veneza não era a ideal, não era uma sala fantástica, era grande mas não era fantástica, mas a Sara está-me a fazer caras que eu estou outra vez a falar em Veneza, mas é um facto, porque depois eu fui ver o filme em IMAX e tem outro impacto, e já consegues ficar absorvido mais naqueles sons, naquela dinâmica, no world building, é mais fácil tu entrares naquele mundo. Mas ainda assim acho que é um filme que sofre demasiado por ser incompleto e por não dar nada a uma personagem, não há nada de conclusivo em relação a este filme, e é um salto de fé muito grande que o Denis teve, e acho que honestamente ele jogou as suas cartas muito bem com o cast que usou também para trazer pessoas assim. Acho que foi uma jogada muito bem feita dele, e todos os atores são fantásticos, como aqui o Guilherme diz, a Rebecca Ferguson acima de todos os outros, é extraordinário. Um também gostei muito do filme foi a quantidade de presságios que havia, que tudo indicava que ia dar cocó, né? E deu mais ou menos, mas criava sempre esperança, estás a ver? Nós queríamos sempre, tipo, epá, o que é que vai acontecer? Isto ainda dá, e nossa. Tenho uma questão. Visto do David Lynch, Guilherme? Não vou fazer todo, porque há paciência. Ok. Era só para perceber. É uma pena, eu acho que é um filme que propõe coisas giras. E é divertido de ver, desculpa, aquilo é divertido. Se é um bom filme, não é, mas eu acho que qualquer pessoa que veja um filme de David Lynch consegue sentir alguma coisa Mas interessante. é divertido ou não? Eu acho maravilhoso. Pronto. De uma forma esquisita. Aqueles eu acho maravilhoso. piu. Quando eles têm de gritar para disparar as coisas, é muito estúpido. Mas eu acho que aquilo que o Guilherme está a falar é o Director's Cut, honestamente, aquilo que tu estás a mencionar, Guilherme. É um Director's Cut que é feito pelo estúdio e que o David Lynch não autorizou, portanto o filme está assinado como Adam Smithy. É o Dino de Laurentiis, e o filme está assinado como Adam Smithy, que é o que eles põem nos filmes quando não querem ser associados a eles, porque ele não queria ter nada a ver com aquele Director's Cut. As histórias dessa produção já são muito conhecidas, não vale a pena estamos a falar disso aqui, mas vocês falam em world building de Dune, eu lembro-me do filme do Lynch, é só para, pronto. Pedro, viste Dune? Tu estava no teu top também, acho eu. Sim, estava no meu top. Eu vou só reforçar aqui uma coisa. Para já eu sou um fanboy do Villeneuve, desde que ele começou. Somos os quatro, vamos aqui por dizer. Isso, não havia dúvidas que queria ser um filme lindíssimo. Antes de saber como é que era o filme, já sabia que ele não iria falhar nesse aspecto, e não falha. Eu só quero referir só mais um pormenor que vocês não falaram, e também para dizer que eu também já fui a algum lado, como o Rafael. Ele foi a Veneza e eu já fui ao deserto, e então aquele filme realmente leva-nos para o deserto, porque eu já lá estive, e não sei, e também me fez transportar para a minha própria vida. As partes do deserto me marcaram muito também pessoalmente, e então essa parte se calhar também me tocou. Sei que é assim uma desculpa assim um bocado estranha, mas só por aí é que se vê que ele é bom a construir os mundos, ou seja, ele rodeia-se se calhar das pessoas certas. Não sei se ele já tinha estado no deserto ou não, mas ele soube nos transportar para lá. No fundo aquilo, eu no filme é num planeta estranho, mas é um planeta desértico, e senti-me lá, e é isso. Acho que ele nos levou de volta para o mundo Dune, que o Lynch não conseguiu porque não o deixaram, e também outros, o Jodorowsky também tentou e também não conseguiu porque nunca conseguiu fazer o filme, mas se calhar teria conseguido, não sei. Mas também vi alguns. Pronto, já não vale a pena agora entrar por esse coisa, senão isto vai se alargar muito. Eu sou fã do livro, já estou a reler o livro agora outra vez, por isso. Sim. Estou a reler o livro, por isso. Coragem. Por causa do filme. Coragem. Acho que há muita coisa interessante a dizer sobre a história que o Dune tem no cinema. Acho honestamente que eu acho que o Jodorowsky é um realizador extraordinário, mas acho que o documentário acabou por ser melhor do que alguma vez o filme seria. Era impensável fazer aquele filme. É impensável. Dá uma história muito bonita. Mas era ambicioso. Mas era ambicioso, era demasiado ambicioso, e por isso é que não se fez. Mas eu acho que toda a história do Dune é muito interessante, e eu na altura na minha criatividade disse que o Denis Villeneuve tinha sido mais um dos realizadores que tinha caído vítima do trabalho do agora ia chamar Roger Ebert, do Frank Ebert, mas reconsiderei e não. E pronto, e agora sou eu. Eu vou acabar com o melhor filme do ano, provavelmente um dos filmes de culto dos próximos anos. E o filme... Sou. Já falámos todos. Já falou todos.
Não, Pedro agora falou de Dune. Não, Dune foi o Guilherme. Não, fui eu. Desculpa, desculpa, Pedro, diz-me. Jesus. O que é que te falta, Pedro? Eu vou falar do... Este por acaso não está na minha lista, mas foi nos meus filmes considerados. E escolhi o da segunda metade, que foi o primeiro filme, O Maligno. Já. E escolhi-o simplesmente pela razão de ver em cinema. E foi um filme em que eu voltei a partilhar com uma sala o delírio, ou seja, senti-me outra vez transportado àquilo que eu digo que é transportado para o cinema, para o mundo do cinema e para o mundo de ver o filme com outras pessoas, todas desconhecidas. Esse por acaso fui ver sozinho e vi com perfeitos estranhos e não deixou de ser uma experiência, a primeira desta segunda metade, sim, grande. Depois houve o 007 e o Spider-Man, mas essa foi o primeiro grande momento com o público cinematográfico, com toda a gente, na sala de cinema. E não vou falar muito sobre o filme porque o filme não merece ser estragado para quem nunca o viu, né? Mas tem que ser visto. Tem que ser visto. Eu fiquei com esta cara que vocês estão a ver agora, mas que os nossos ouvintes não estão a ver. Quando comecei a perceber o que estava a acontecer, na verdade, fiquei, mas isto é sério? Isto é sério? Ele está a levar isto a sério? É isto que ele quer fazer? E depois aquilo fica tipo completamente bananas. O filme tipo passa-se da cabeça com aqueles planos, tipo, vocês sabem, né? De frente e de trás e a mostrar e não sei o quê. E eu queria, o João devia estar nesta conversa porque ele também foi ver Malignant ao cinema e ele disse que a partir de certo ponto só lhe apetecia levantar e correr pela sala de um lado para o outro. Portanto, estão a imaginar o nível que é Malignant. Eu também quis trazer este filme também por causa do João, porque eu sei que ele falaria deste, então ele assim está um bocado connosco. Este é para ti, João. Isto é para ti, João. Eu acho que o filme tem muita coragem naquilo que se propõe a fazer. Foi o único filme do ano passado que não dei nota. Tipo, não consegui dar nota. Porque não sei que nota é que eu hei de dar aquela porcaria. Não sei. Tipo, não sei se gostei, se não gostei, se é só estranho, se não é. Tipo, não sei. Rafael, diz-me tu a justiça. Do Gabriel. Tem... Quanto tempo é que tem o filme? Já não me lembro. 1h30 o filme. Pronto, são 1h10 chatas. São os melhores 20 minutos finais que eu vi este ano. É, honestamente, extraordinário aquilo que acontece. Mas extraordinário é a palavra correta. É aí que eu quero. Eu acho que é. Eu acho que não há forma daquilo não ter sido... Porque o James Wan é um gajo inteligente. Minimamente. E acho que é um gajo muito self-aware daquilo que faz. E viu-se muito com Aquaman. Aquaman tem um polvo a tocar a bateria. Não há forma dele não saber aquilo que está a fazer. E a forma como ele fez isto é impossível. Há algumas partes dá para perceber que o filme é mau porque é mau, porque tem limitações e porque é estúpido. Mas principalmente aqueles minutos finais são tão self-aware que não há forma de não rir daquilo, honestamente. E atenção, é muito porreiro de ver visualmente. As cenas da parte final são muito engraçadas. Eu acho que vale a pena o tempo que temos de sofrer para chegar àquela parte final. Recomendo toda a gente a sofrer durante um bocadinho para ver o fim, que acho que se justifica. Eu sou um especial fã de long shots, então na cena final em que ele cai numa rampage, nossa, que cena maravilhosa. Pô, cheguei aqui, ok, valeu a pena. Um pouco secante, sim, mas isto James Wan sabe o que faz. Eu acho que são palavras muito fortes. Acho que há limites, mas gostei do self-awareness do James Wan. E agora, malta, posso? Sou eu? A cena todos, estão a assinar todos, ok. Então, vamos falar de um dos melhores filmes, não, o melhor filme deste ano, e um filme que vai ser filme de culto nos próximos anos. Eu acho sinceramente que este filme vai acabar por ficar ali a rondar um bocado com Parasite nos próximos anos, aqueles filmes de culto que marcaram uma era de cinema. Titan, filme da Julia Ducournau, é
é tanta coisa, honestamente. Titã é muita coisa e toca em muita coisa. É um filme que é muito rico, não só em temas, mas em emoções. Eu não sou um fã gigantesco do Raw, gostei, mas não foi um filme que eu tenha adorado. Acho que a Sara até gostou mais do que eu. Eu ia só dizer para veres outra vez. Não, eu vi outra vez antes de Titã, Não? mesmo com Não, essa. nada. E continua a não. Há Ok. qualquer coisa em Rock não consigo agarrar. Mas Titã, a primeira vez que eu fui ver o filme a primeira vez com o João aqui do site, com o Marco e com o Pedro que está aqui, e o Pedro não me deixa mentir, saímos todos da sala e pelo menos três. Não, o João e o Marco disseram que é fixe, mas estou assim meio na dúvida. O Pedro está aqui, não me deixa mentir, eu saí do filme e disse, eu acho que acabei de ver algo extraordinário. E depois fui ver o filme outra vez, passado uma semana, e tive essa confirmação, principalmente a segunda vez, porque Titã passa ali um momento em que parece que se torna um filme diferente. E é uma coisa que parece um pouco partida, mas quando se vê o filme outra vez, percebes que as duas partes estão muito bem encadeadas, e é um filme com aquela violência natural do outro filme de Julia Ducournau. Tem muito body horror, tem muito David Cronenberg, obviamente toda a gente já percebeu que a comparação fácil é com o Crash, e até um certo ponto ela está lá, mas é um filme que é muito mais do que ser sobre isso. É um filme sobre amor incondicional, sobre família, sobre género, sobre androginia, sobre tu encontraste a ti mesmo, e as mentiras que tu dizes a ti mesmo para conseguir viver, e a felicidade que é encontrar-te contigo mesmo. Acho que é um filme que desafia géneros, desafia categorizações muitas vezes, a forma como brinca, mais uma vez, não só com o género, mas com a sexualidade, com alguns clichês de género e de sexualidade, muita masculinidade fluida também, por exemplo, no Quartel dos Bombeiros. Acho que é um filme cheio de temas extraordinários, é um filme com um score incrível, é um filme com uma fotografia extraordinária, cores incríveis, duas atuações incríveis, melhor realizador do ano, Julia Ducournau também. Não sei se houve aqui alguém que tenha gostado tanto como eu. Honestamente, isto foi das melhores coisas que eu me lembro de ter visto nos últimos tempos. Eu achei que está num bom filme, mas não gostei muito de ver. É estranho, mas é aquela coisa que... Sabes quando o filme é top, estás a ver, mas eu não tirei prazer de ver aquilo. Não sei, e nem sei justificar o porquê. Okay. E tu, Pedro? Relembra-me da tua opinião sobre Titã. Como tu falaste há bocado, a gente foi ver isso junto e na altura eu disse também que ainda estava em dúvida, não sabia bem o que é que sentia sobre o filme. Depois deu para amadurecer e para perceber que é um grande filme, não há dúvida. É uma voz diferente. Eu sou fã de pessoas diferentes, de vozes diferentes no cinema, para o bem ou para o mal, e para mim o facto de ser difícil de ver também já por si já demonstra que tem muita coisa a dizer, né? Porque tudo o que é difícil de ver para nós é coisas que nos afetam pessoalmente, ou seja, que nos fazem crescer, lá está. Por isso acho que o filme fez-me pensar muito depois de o ver. Por isso é que eu disse, depois de ver o filme não tinha uma opinião, e à medida que foi passando o tempo, e agora por acaso quero rever, nunca revi ainda, porque também tive muito atarefado a ver muitos filmes estas últimas semanas, para me pôr em dia com as coisas que eu não vi, mas acho que se o ver outra vez, acho que vai subir na minha consideração. Acho que não tenho dúvidas que vai subir na minha consideração. Mas é um filme intenso, sim, e aconselhável a todos a verem. Não mas vai ser todos, difícil. calma. A todos não, porque... Mas não consegui convencer toda a gente, sim. Já tentei ver pessoas e elas, quando eu falei de algumas cenas, as pessoas desistiram logo. Porque eu também digo as coisas como são, né? Não estou a... É um filme, não é para todos, é um filme difícil de ver. Não é, claramente não é. E é um filme extremamente violento, não só daquilo que tu estás a ver, mas mesmo psicologicamente aquilo é forte, é violento, e houve cenas que eu não conseguia propriamente olhar, não porque tu estavas a falar, Pedro, da questão mais pessoal, são coisas que nós não gostamos de ver porque nos revemos de alguma maneira ou temos medo de alguma coisa ou whatever, mas não, aquele coisinho que ela tira do cabelo
Aquilo não é fácil de Não te ver onde ela foques põe o nisso. coisinho, percebem? Não é fácil. Pelo menos para mim. Não é fácil de ver aquilo, não é? Não é é nada isso da realizadora, porque ela sabe que isso vai perturbar muita gente e parece que a câmara fica ali e diz: olha só para isto. Nossa, quando ela estava a espetar aquilo nas pessoas, parecia que estava a ser em mim. Pois, mas não é essa parte, filho. Nas pessoas está-se bem, percebes? É outra coisa. Depois, Essa é que não. Yeah. Não, e também este é um Obrigado. daqueles filmes que ganham muito por ter sido visto numa sala de cinema com um monte de gente, porque sentiu-se num ambiente também, um ambiente muito pesado e muito intenso, e tornou o filme ainda mais intenso, e o que me fez depois sentir o que é que está a acontecer, tipo, que era difícil até estar a olhar para o ecrã, às vezes tínhamos que, não sei, desconfortáveis, tínhamos que olhar para o lado, e via-se isso. Eu gosto muito de ver na sala de cinema, às vezes olhar para as pessoas como é que elas estão a reagir, e nesse filme as reações eram muito interessantes. Pedro e a Amélie no cinema. Sara, vá, és tu. Eu sei que tu adoras o filme também. Não, já falaram tudo o que havia para dizer. Eu só queria dizer que o Pedro estava a dizer é para toda a gente ver. Eu estava a aconselhar, caros ouvintes, quem seja sensível, que não veja, porque é muito difícil, é complicado ver. Eu a segunda vez levei o meu pai e a minha irmã, Ai. porque queria testar como é que ia correr, e eles até gostaram do filme, mas não vou mentir. A segunda vez que eu fui ver, a primeira vez vi no Al Corte Inglês aqui com o Pedro, e a segunda vez vi no Nimas, e no Nimas tinha até algumas pessoas, e foi interessante quando existe uma cena numa mansão, que é uma espécie de mansão, e a primeira vez que vi aquilo estávamos juntos e fartei-me de rir, mas da segunda vez que vi aquilo ainda ri mais alto. Eu acho que a cena e a música, a cara que ela faz, a forma como a Julia Ducournau tipo, põe a câmara a apontar para aquele banco, ela tipo sentada no banco, opa, não há forma daquilo não ser para rir. O abraço que ela dá, estava-me a rir desalmadamente, e depois estava a olhar para o meu pai e ele estava tipo assim, e eu, oh não. Mas, malta, por favor, vejam Titanic. Sim, e não esperem que isto seja uma comédia, porque o Rafael está a falar como se isto fosse muito engraçado. É um filme que Mas- desafia, mas eu acho que é um filme que desafia géneros também, porque é um filme de terror, mas ao mesmo Certo, tempo mas tem o muitos teu tipo tons de humor, cómicos, é um o teu drama tipo de familiar. humor pode não ser igual, lá está. O teu pai estava encolhido, Claro. tu estavas-te a rir pronto, atenção. Claro. Isso foi como em Benedetta, que eu era a única pessoa que me motivou ali a rir desalmadamente, o que foi uma coisa muito desconfortável. Malta, a mensagem que tiramos daqui é que se calhar não vejam todos Titano, mas por favor vejam Titano, porque é Mas quem gosta de, mesmo muito bom. Forte É estômago. quem mesmo gosta muito de bom. ser Forte estômago. surpreendido e de coisas diferentes tem que ver. Sim. E acho que aquilo que o Guilherme disse, que é um filme que ele não gostou de ver, eu acho que isso para mim é o melhor elogio que se pode fazer a um filme deste tipo, é que não é fácil de ver, e por tudo isso é melhor. Pronto, e agora se calhar vamos terminar aqui, malta. Vamos fazer o seguinte, porque isto se alongou um pouco, vamos dividir isto em 2 episódios, ou seja, aquilo que começou no início, como sendo uma conversa sobre os favoritos e sobre os Oscars e coisas menos interessantes, e nós fartámos de falar como é habitual, vamos então passar isso para um próximo episódio, que a nossa extraordinária editora-in-chief, que está agora a olhar para o telemóvel a gastar a olhar para mim, a fazer-me sinais de aprovação, não vai. Conheço a palavra multitasking, eu sei que tu não consegues pelo teu género, mas eu consigo. Estás a assumir o meu género? Tu, Pronto. E assim, vamos deixar este episódio por aqui, vamos voltar depois com Oscars e coisas assim do género. Portanto, olha, malta, agradecemos muito por nos terem ouvido. Tem aqui muito boas recomendações que acho que honestamente vão tirar daqui cinema muito, muito bom para verem. Para muita gente, tivemos aqui escolhas muito variadas, desde blockbusters a art house, tivemos aqui um bocadinho de tudo. E acho que foi uma conversa muito enriquecedora para quem está a ouvir e tirar apontamentos daquilo que pode ver a seguir. Mas não são as nossas opiniões, nós não sabemos minimamente o que estamos a falar. Obrigado por terem estado aqui, pessoal. Vão ao nosso site, filcondutor.com.pt, sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos no YouTube, subscrevam o canal, deixem os likes, essas coisas todas que vocês já sabem. Vemo-nos no próximo episódio, malta. Muito obrigado por terem estado aqui. Malta, digam adeus às pessoas. adeus pessoas.
Tchau, até a próxima. O Pedro está a dizer adeus com O Pedro as está mãos. bem. Isto é. Mas as pessoas não estão a ver, mas estou aqui a dar aqui que o Pedro está Mas realmente a passa, abanar o nome passa, para essas vocês. coisas passam. Exato. As pessoas percebem. Obrigado, malta. Até à próxima.